Médicos e funcionários de hospitais públicos federais entram em greve em 14 estados. Os servidores protestam contra a medida provisória que regulamenta a jornada e a remuneração dos profissionais de saúde. Segundo eles, a medida reduz o valor dos salários pela metade. Em São Paulo, o atendimento não foi paralisado, mas os médicos e servidores federais de saúde fizeram um protesto com 5.000 balões de gás negros em frente ao hospital da Unifesp, na zona sul da cidade. Em Brasília, o relator do projeto no Congresso disse que o governo reconheceu que houve erro e vai mudar o texto da medida provisória. Leilão de tecnologia 4G da Anatel arrecada 2,5 bilhões de reais, o que representa ágio de 35% em relação ao preço mínimo. Os 4 lotes de cobertura nacional foram arrematados pelas operadoras Vivo, Claro, Oi e TIM. A tecnologia 4G deve revolucionar o uso de internet e celular no Brasil, por ter 10 vezes mais velocidade que o sistema atual. 15 pessoas morreram e 2 ficaram gravemente feridas no acidente entre um caminhão e uma van na BR-277, em Nova Laranjeiras, no Paraná. O caminhão invadiu a faixa contrária e atingiu a van, que conduzia um grupo para Foz do Iguaçu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão transportava maconha no meio de uma carga de madeira. Operários das obras do Estádio Nacional de Brasília fazem protesto pela morte de um colega ocorrida na segunda-feira. O operário caiu de uma altura de 30 metros, num dos pontos mais altos do estádio. Os trabalhadores reclamam das condições de segurança na execução dos serviços. E o euro tem menos de 3 meses para ser salvo. A afirmação é da diretora-chefe do FMI, o Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, pediu medidas decisivas aos líderes europeus para combater a crise financeira do velho continente. Em entrevista à rede de TV CNN, Christine Lagarde disse que são necessárias medidas urgentes para resgatar o euro antes que seja tarde e afirmou o prazo é de 3 meses. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, quer a união bancária do bloco até o ano que vem. A medida seria uma alternativa para evitar crises financeiras como a da Espanha, que no final de semana se tornou o 4º país da zona do euro a receber socorro internacional. Apesar do resgate de 100 bilhões de euros aos bancos, o mercado ainda está desconfiado em relação à real dívida da Espanha. Hoje, a agência de risco Fitch rebaixou a nota de 18 bancos do país. Os títulos da dívida espanhola foram vendidos a juros de 6,8%, próximo ao patamar de 7%, que forçou Portugal, Irlanda e Grécia a pedirem ajuda financeira ao bloco e ao FMI. Segundo o ministro das Finanças da França, Pierre Moscovici, as eleições na Grécia e na França, no próximo domingo, vão definir o futuro do euro. Os resultados das votações francesas podem forçar os países parceiros a rever as políticas de austeridade. Já na Grécia, a eleição pode significar a saída do país da moeda única e um agravamento da crise no bloco. Com medo da volta da antiga moeda, que já chegaria desvalorizada, os gregos estão preferindo guardar euros em casa. A venda de cofres triplicou. Desde o início da crise, já foram sacados 72 bilhões de euros dos bancos gregos. Professor, o FMI tem pressa, mas 3 meses é o suficiente para acabar com esse pequeno problema que assola a Europa e a economia mundial? Seria cômico se não fosse trágico, né? O FMI dá 3 meses para resolver uma questão que, na verdade, houve complacência do próprio FMI, das agências de risco, dos governos e dos bancos centrais. A grande verdade é essa, quer dizer, muito pouco se fez para solucionar as causas da crise, né? Nós estamos trabalhando sobre os efeitos e injetando dinheiro nos bancos, mas você vê que já há um descrédito tão grande que as pessoas têm optado, em alguns países, a guardar dinheiro em casa, né? Então, a crise, que era econômica, ela já se tornou social pelo efeito do desemprego e teve o seu desdobramento político também, né? Com a perda da eleição do Sarkozy, vamos ter eleições agora no fim de semana na Grécia e também na França. Então, tudo isso mostra que a crise não é só mais econômica. Agora, nessa entrevista que a Christine Lagarde deu ontem à Cristina Amanpour, ela mostrou à jornalista um gráfico em que ela mostrava assim, que quando você chega no pico da austeridade é onde você tem um aumento e uma disparada do desemprego na Europa. Sim. O remédio está errado? O remédio está errado, o diagnóstico está errado e a terapia está errada. Porque, já que falamos tanto em medicina hoje, a questão é o seguinte, quer dizer, numa situação de crise, se você aumenta a austeridade, as pessoas vão gastar menos
Então isso tem um efeito, um ciclo vicioso Um efeito excessivo. sobre a economia e você não resolve o problema, né? Então a grande questão é que a Europa não vai precisar de 3 meses, vai precisar talvez de 3 anos, ou talvez mais do que isso, para reencontrar o seu caminho via crescimento. Centenário da Faculdade de Medicina da USP. Vamos ouvir mais um personagem dessa história. Desde que eu me entendo por gente, eu ouvi falar de medicina porque meu pai era médico. E como todo médico, ele, chegando em casa, comentava. E eu senti que aquilo era nem uma vocação, foi uma evolução natural. Em 85, nós realizamos o primeiro transplante de fígado da América Latina, no Hospital das Clínicas. Vem se desenvolvendo uma tecnologia inédita na medida em que ela aproxima equipes cirúrgicas de transplante com equipes básicas de biologia celular. E esse entrosamento resulta na assim chamada medicina regenerativa. Isso é um campo novo, já tem resultados experimentais muito animadores. A seguir, russos desafiam a lei anti-manifestação e lotam as ruas. E mais, ONU diz que regime sírio usa crianças como escudos humanos.